Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Joaquim Monteiro, que fala de Porto Alegre, e ele tem uma pesquisa de doutorado em budismo chinês pela Universidade Komazawa, em Tóquio. E ele estava me contando aqui que é provável que já saia uma tradução esse ano, né? Vamos aguardar dessa tese dele, um assunto que eu não domino, então para mim também vai ser muito produtiva essa conversa, tenho certeza, para aprender um pouco mais sobre o tema. Eu vou começar com uma pergunta, né? Primeiro agradecendo muito a sua presença aqui, é um prazer recebê-lo no canal. Primeira pergunta sobre de lá para cá, desde a defesa da sua tese, né? Como é que foi a mudança dos estudos nesse tema do budismo, dos estudos acadêmicos, né? Aqui no Brasil, o que o senhor percebe de aumento desses estudos e o que se poderia dizer sobre isso? Então, obrigado, professor. Bom, obrigado, Caio. Eu vou procurar ser breve, embora você já deva ter intuição que eu não sou muito bom nisso. Bom, Sem poderia problema. dizer o seguinte: eu completei a minha formação de doutorado no Japão no ano 2000. Aí eu passei 2 anos como professor em uma universidade no sul de Taiwan, entre 2003 e 2005. E em 2005 eu retorno ao Brasil. Eu retorno sem ter uma ideia muito clara do que eu poderia fazer, de que tipo de inserção eu poderia ter. E eu tive uma grata surpresa. Eu fui convidado para um simpósio de estudos budistas na UF em 2010, Universidade Federal Fluminense em 2010. Eu pude encontrar em loco nesse momento com quase todos os pesquisadores assim mais importantes do budismo na academia brasileira. E eu fiquei impressionado, né? Absolutamente impressionado com o desenvolvimento assim tanto qualitativo como quantitativo desta área aqui no Brasil. Dando alguns exemplos, né? Na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Nós fizemos alguns seminários de tradução, incluindo textos em tibetano, chinês e sânscrito. O resultado dessas pesquisas já foi publicado, que era alguma coisa, por exemplo, na época que eu comecei a ter vínculos com a academia brasileira, era uma coisa absolutamente impensável. Eu participei também de algumas pesquisas sobre budismo na Universidade Federal da Paraíba. Inclusive, fui co-orientador de tese de mestrado e de doutorado na área. Quer dizer, então, eu acho que seria muito importante nós nos questionarmos o sentido desses estudos no Brasil de hoje. Qual seria a importância disso tudo para a academia brasileira e também para a sociedade brasileira? Mas o que a gente pode dizer, né, é que, certamente, nesses últimos 10 anos, ocorreu um crescimento exponencial, tanto qualitativo como quantitativo, dos estudos budistas na academia brasileira. Então, seria interessante a gente se interrogar um pouco sobre isso. Uhum. E o senhor teria alguma pista para sugerir de interpretação desse fenômeno? Seria uma questão curiosa pelo seguinte: entre os pesquisadores brasileiros, em geral, eles têm perfis bastante diferenciados. Algumas pessoas que eu conheço se iniciaram no budismo dentro de um universo confessional tradicional, tiveram uma formação em língua tibetana, em outras línguas, e, por alguma razão, acabaram se encaminhando para o processo acadêmico. Agora, é curioso, existem outras formas de se relacionar com o budismo nesse caso, e eu gostaria de citar aí uma figura bastante notável, né? É o professor Giuseppe Ferraro, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, que ele praticamente nunca teve assim, um vínculo explícito com o budismo confessional, mas como ele é um bom conhecedor do sânscrito, ele já tinha uma formação como pesquisador budista bastante rigorosa na Itália. Aqui no Brasil, ele procedeu, quer dizer, a traduções de altíssima qualidade
que deram uma contribuição assim, inestimável para esses estudos no Brasil. Quer dizer, então, a gente pode dizer que existe, sim, um certo vínculo, né, entre o budismo confessional, entre as comunidades, as sanghas, a dimensão confessional do budismo, e o crescimento do budismo acadêmico, mas não necessariamente. Alguns dos melhores trabalhos na área são desenvolvidos por pessoas que ou não têm ou têm muito pouco vínculo confessional. Então, isso fica aí uma indagação a esse respeito. Muito interessante esse dado. E para tentar fazer uma comparação entre o que ocorre aqui no Brasil e na Ásia, daria para falar como que é lá e dizer se lá também acontece assim com relação aos estudos acadêmicos? Na Ásia, a situação é bastante diferente por algumas razões. Quer dizer, primeiro, eu sempre digo de brincadeira, né, que se a gente for pesquisar na história brasileira, o budismo brasileiro é uma jovem criança de 100 anos de idade. Os primeiros sinais que os brasileiros tiveram de interesse no budismo já remontam ao final do século XIX. Mas isso a gente conversa depois, se for o caso. Agora, na Ásia, principalmente nos países em que eu vivi, que foram o Japão e Taiwan, existe uma diferença assim, bastante grande aí, porque nós temos séculos de vivência, de experiência, de reflexão sobre o budismo. Bom, o que eu senti, em primeiro lugar, no Japão? O Japão ele ocupou a partir do final do século XIX e continua ocupando agora no século XXI, até que apareça algum rival de força no cenário internacional. O Japão, do final do século XIX para cá, ele lidera a nível mundial as pesquisas sobre budismo. Isso tem duas razões. Primeiro, que os japoneses já tinham uma tradição de estudos acadêmicos tradicionais do budismo, alguma coisa que já remonta a séculos. Digamos, os inícios disso estariam por volta do século V da era cristã. E, ao mesmo tempo, no final do século XIX, eles absorveram a metodologia moderna de estudos budistas que foi desenvolvida na Europa. Ou seja, uma metodologia que enfatiza a dimensão histórica, a dimensão filológica, que emprega, por exemplo, línguas como o sânscrito, como o pali. Então, num certo sentido, em função da junção entre essa abordagem mais moderna e a força imensa que tinham os estudos tradicionais, os estudos budistas japoneses talvez ainda sejam os mais fortes no mundo. Isso é uma diferença radical em relação à academia brasileira. Agora, eu também encontrei indícios bastante animadores em Taiwan. E eu vou falar um pouquinho só sobre isso. Taiwan, acho que pouca gente sabe, é uma ilha, uma região, que só entrou efetivamente no universo chinês pelo final do século XVII. Quer dizer, Taiwan, antes do século XVII, quer dizer, era uma ilha coabitada por diversas etnias, por diversos grupos étnicos, mas ela só começa a fazer parte do universo chinês. E, por consequência, ela só começa a ter vínculos com o universo budista a partir do final do século XVII. Agora, na história taiwanesa, existem várias direções do desenvolvimento do budismo. Existe o budismo tradicional chinês que vem do continente. E existe, por exemplo, a influência do budismo japonês. Durante aquele período em que Taiwan foi considerado parte do Império Japonês, os japoneses tentaram, quer dizer, influenciar o desenvolvimento do budismo em Taiwan através da introdução do budismo japonês. Mas o mais notável disso é que existe também, e aí eu vou referendar a figura absolutamente extraordinária de um monge chamado Insen. Insen, ele vem do universo tradicional, mas ele era um grande pensador budista. E ele conseguiu, a partir da abordagem tradicional, proporcionar uma diferença qualitativa imensa nos próprios estudos acadêmicos. Então, eu suspeito que daqui a algumas décadas Taiwan talvez até tome o lugar do Japão como grande centro dos estudos budistas mundiais. Agora, e o que eu acho de mais interessante é que tanto o crescimento exponencial do budismo na sociedade taiwanesa,
quanto, né, esses grandes avanços ao nível do estudo acadêmico, né, tudo isso, ao que me parece, tem uma relação profunda, né, com a derrubada da ditadura militar do Kuomintang em 1987. Esse é um lado da sociedade taiwanesa, né, que pouca gente conhece e que me parece que tem um vínculo essencial com esses novos desenvolvimentos do budismo na ilha. Muito interessante. Professor, é, ainda se tratando do budismo chinês, me parece que o Japão, por enquanto, pelo que o senhor diz, o grande centro, talvez venha a ser tomado por Taiwan. Qual Sim. seria a principal diferença e por que isso acontece, mesmo no caso do budismo chinês, né, de ser mais estudado no Japão do que na própria China? E qual a principal diferença, para quem é leigo, né, entre o budismo japonês e o chinês? A gente pode dizer o seguinte: se a gente fosse pensar a nível estritamente das práticas budistas, do universo dito confessional, a diferença entre o budismo japonês e o budismo chinês é tão grande, né, que você quase que pode pensar em que são outra coisa. Agora, existem 2 ou 3 fatores aí que são muito importantes. Primeiro, é que antes do século XIX, ou seja, no século XIX, os japoneses começam a estudar as fontes em sânscrito, em Pali, aquelas fontes indianas originais que eram objeto de estudos orientalistas. Mas, desde a introdução do budismo no Japão até a primeira metade do século XIX, o estudo do budismo no Japão sempre se deu a partir de fontes chinesas. Esse é um primeiro ponto. Bom, para te dar um exemplo, eu acho muito engraçado, às vezes, quando eu vou escrever artigos ou publicar qualquer coisa aqui na Academia Brasileira, que eu cito, por exemplo, o Taishouzo, que a edição internacionalmente é quase que uma convenção internacional. Eu falo do Taishouzo, é a edição japonesa do Tripitaka chinês, que é quase uma convenção internacional na área dos estudos budistas. Você coloca Taishouzo, todo mundo sabe do que se trata. E aqui, né, me pedem toda hora para ajustar isso às regras da BNT. Ninguém sabe do que se trata. Eu tenho que dar exemplos, fazer ou seja, uma convenção internacional, que já deveria ser uma coisa óbvia a nível acadêmico, né, é quase completamente desconhecida dentro dos aparatos da Academia Brasileira. Então, em primeiro lugar, que a gente pode dizer o seguinte: como o Japão sempre estudou tradicionalmente o budismo a partir de fontes chinesas, e a edição do Tripitaka chinês, que é mais empregada na academia internacionalmente, essa edição do Taisho Tripitaka, que foi editada no Japão por volta das décadas de 20 e 30 do século XX, então a gente pode dizer que, academicamente, o Japão teria uma certa hegemonia na área dos estudos do budismo chinês. Agora, existe um outro aspecto, que pode até ficar para uma outra conversa nossa, é que a China, o budismo chinês, desde a grande repressão que ocorreu ao budismo no ano 845, final da dinastia Tang, uma quantidade imensa dos materiais do Tripitaka chinês foram destruídos. Bom, essa literatura que foi destruída na China, ela foi preservada no Japão. Então, num certo sentido, os japoneses, durante praticamente 700 anos, tiveram uma quantidade muito maior de fontes do próprio budismo chinês do que os chineses. E aí vou dar um dado curioso. Interessante, né, que no final do século XIX, quando vários budistas chineses estavam necessitando repensar a filosofia budista, inclusive dentro de um processo de luta contra a hegemonia ocidental, contra o imperialismo ocidental, as fontes principais que eles encontraram no Japão no final do século XIX. Ou seja, a tradução da literatura do budismo Yogacara para aquele monge chinês da dinastia Tang, Xuanzang, elas são reintroduzidas na China moderna a partir do Japão. E aí, né, como é a época em que a China está formando a sua modernidade, está começando a pensar a categoria da subjetividade. E esse pensamento Yogacara tem uma capacidade muito grande de responder esse tipo de questões.
Curiosamente, o pensamento mais importante na modernidade budista chinesa foi reintroduzido do Japão a partir do final do século XIX. E isso me parece interessante. Uhum. É muito interessante isso. Quando o senhor fala em construção de uma subjetividade, como que é essa relação entre Oriente e Ocidente no que tange aos estudos acadêmicos da área que o senhor pesquisa, né, que é o budismo chinês? Bom, eu sinto o seguinte: existem diversas formas de pensar o budismo chinês. Uma forma que eu consideraria, no momento hegemônica, né, seja no Japão, seja no Ocidente, é aquilo que eu chamaria uma história descritiva do pensamento. Então, se diz, o budismo é introduzido na China sob tal e tal circunstância. Aí, no processo das traduções, entra em interação com o pensamento chinês, principalmente com o daoísmo. Aí tem um longo processo de maturação das traduções. Aí vão se desenvolvendo diversos pensamentos que já tendem mais para uma forma chinesa de pensar do que indiana. Ou seja, a descrição desse processo, ela costuma ser muito forte, tanto nos estudos do budismo chinês feitos no Japão quanto no Ocidente. Agora, onde eu marco uma diferença com essa abordagem, e coisa que eu acredito ter conseguido explicitar razoavelmente bem na minha tese de doutorado, é quando a gente abandona essa postura de uma pura e simples descrição do desenvolvimento do pensamento. E a gente tenta pensar filosoficamente o budismo chinês a partir das suas próprias premissas. E aí, né, a abordagem muda radicalmente, porque aquilo que no processo histórico chinês acabou, na maior parte das vezes, sendo reconhecido, por assim dizer, como a legitimidade do pensamento budista chinês, não é necessariamente aquilo que é mais importante, mais rigoroso ou mais relevante sobre o prisma filosófico. Uhum. Eu vou dar só um exemplo, que eu acho que é fácil de entender e que está no próprio cerne da minha tese. Existe um tratado budista, um tratado filosófico budista, que os chineses chamam de Chen Shilun, e que geralmente é traduzido para o sânscrito como sendo o Satyasiddhi Shastra. É um tratado que foi traduzido por aquele grande tradutor Kumarajiva, e que nos primeiros 100 anos depois da tradução, ele teve uma influência muito grande no pensamento budista chinês. Posteriormente, por uma série de razões, esse tratado foi deixado de lado, foi considerado uma coisa superada, uma coisa do passado. Então, grande parte ele quase que foi esquecido na história do budismo chinês. Agora, curiosamente, quando a gente vai se colocar, primeiro, as questões estritamente filosóficas do budismo. Segundo, o que essas questões estritamente filosóficas têm a ver com aquilo que é questionado atualmente no budismo, seja no Brasil, seja na China, seja onde for. Aí nós vamos perceber que esse tratado, historicamente esquecido, tem muito mais a dizer do que aquele senso comum legitimado dos estudos budistas chineses. Não sei se eu me fiz entender. Uhum. Sim. Quiser falar um pouquinho mais sobre esse documento, esse tratado? O Chan Shilun, ou Satyasiddhi Shastra. Depois eu posso até contar sobre a minha relação pessoal com esse texto, que é uma coisa que vem desde a minha juventude. Quando eu li os relatos de alguns acadêmicos japoneses sobre esse texto, aquilo já tinha me impressionado muito na juventude. Aí, por uma série de circunstâncias, né, durante a minha estadia no Japão, eu acabei me transformando em um especialista nesse texto. Bom, é um texto, né, que tem uma história extremamente curiosa. Então, primeiro, é praticamente certo que o autor desse texto, ele viveu na Índia, possivelmente na Caxemira. Mas a gente não tem fontes em sânscrito sobre a biografia dele. Não existe nada em tibetano que mencione esse personagem. Tudo que nós sabemos sobre a biografia desse autor, né, vem de fontes chinesas, o que já é uma coisa que chama atenção.
é um texto que, pouco depois de ser traduzido por Kumarajiva, ele passou a ter uma influência muito grande no pensamento chinês, para menos de 100 anos depois ser descartado, por razões, né, que eu já publiquei artigos em japonês, até tem um artigo em português que trata desse assunto, por motivos que são muito mais retóricos do que legitimamente filosóficos. Ou seja, através de uma determinada estratégia retórica, se enterra historicamente esse pensamento. Aí é transmitido no Japão. Curiosamente, segundo alguns pesquisadores, esse texto teria sido o primeiro contato que os japoneses tiveram historicamente com o pensamento budista sistemático. Ele tem uma influência grande na antiguidade japonesa, para acontecer depois, uma coisa muito curiosa. Ele também vai sendo no Japão gradualmente esquecido. Agora, um dado curiosíssimo. Em outro momento, a gente pode discutir com mais detalhe. Durante o período Edo Tokugawa, ou seja, a parte assim mais final do feudalismo japonês, aparece em Osaka um pensador, né, extraordinário chamado Tominaga Nakamoto, que é uma figura importantíssimo mencionar essa figura, né, no contexto dessa nossa entrevista, porque ele é visto como um grande antecedor dos estudos budistas modernos no Japão. Ou seja, ele não teve acesso ao sânscrito nem ao Pali. Ele trabalhou com fontes em chinês. Ele não teve acesso à metodologia moderna, mas já no período Edo Tokugawa, ele conseguiu desenvolver uma abordagem crítica da literatura budista que muitos consideram como sendo assim um primeiro passo na história japonesa na direção dos estudos modernos. Bom, curioso. Tominaga Nakamoto era um grande estudioso, um grande conhecedor dessa obra, que curiosamente ele inclusive cita em meio ao cerne da argumentação da sua obra mais importante. Bom, e no início do século XX, como essa obra, né, ela não tem um original sânscrito e também não tem uma tradução para o tibetano, sob o ponto de vista filológico, histórico, né, ela passa a ser vista como uma obra assim, mais ou menos suspeita. Agora, nenhuma dessas suspeitas, a nível histórico, filológico, consegue esvaziar a tremenda importância, a tremenda radicalidade do conteúdo filosófico dessa obra. Não sei se me fiz entender. Então, é um pensamento que exerce influência em determinados momentos da história. Essa influência logo é apagada, logo é esquecida, mas que também tem, né, a mania, né, de reaparecer de tempos em tempos. Uhum. É uma tradição muito longeva, né? Eu queria perguntar agora sobre o seu trabalho especificamente, a sua tese. Quais foram os textos, ou quiser falar um pouquinho da tese, né? Até para servir como uma divulgação depois para o pessoal procurar quando estiver disponível, né? Aí pode ficar à vontade para falar como preferir do seu trabalho, por favor. Bom, eu vou fazer aqui um breve resumo da minha tese, iniciando um pouquinho, né, sobre o seu pano de fundo. Na época que eu redigi a tese, foi entre o final de 98 e 1999, que ela foi aprovada no ano 2000, eu já tinha passado pelos estudos confessionais no Japão. Eu escrevi alguma coisa dentro daquela abordagem mais tradicional, mais confessional. Mas eu também, né, nessa época, eu já tinha passado pela formação nos estudos budistas ditos modernos. Então, o ponto de partida da obra é uma reflexão metodológica sobre os estudos budistas. Sobre quais seriam, por exemplo, as limitações da abordagem tradicional, por um lado, mas também quais seriam as limitações da abordagem dita moderna. E aí eu diria o seguinte, só para resumir, porque o lado tradicional é mais difícil de explicar. Os assim chamados estudos budistas modernos, eles sofrem de um certo preconceito positivista, de que você enfatiza, por exemplo, a leitura histórica, a leitura filológica, você descreve muito bem o conteúdo, a gênese histórica dos textos, mas que é uma metodologia que tem certas pretensões de neutralidade. Então, por exemplo, ela evita colocar a questão estritamente filosófica do budismo.
Aí eu coloco, né, basicamente, que eu proponho uma terceira metodologia que certamente emprega esses procedimentos históricos e filológicos, que eles simplesmente não podem ser ignorados, mas que procura dar um passo além na direção de uma reflexão propriamente filosófica, e não uma interpretação do budismo a partir da filosofia ocidental, mas pensar a filosofia a partir do cerne do próprio budismo. Essa é a proposta central da tese. Bom, aí, né, eu vou desenvolver em várias linhas, mas tem duas que são as mais fundamentais. Primeiro, eu vou analisar o Satyasiddhi Shastra e também os outros tratados traduzidos por Kumarajiva, ligados a Nagarjuna, na escola Madhyamaka. E eu vou colocar o problema primeiro da questão das asserções lógicas de verdade no pensamento budista. Que no caso do Satyasiddhi Shastra, são uma coisa bastante clara. E o Harivarman, que é o autor dessa obra, curiosamente, ele emprega uma lógica muito próxima daquilo que no Ocidente se chama de lógica formal. Por exemplo, seria a análise por exemplo, dos 5 agregados, dos objetos de análise no pensamento budista, como sendo invariavelmente impermanentes, insatisfatórios e vazios de ato. Então, ele é um pensador que, através de uma abordagem crítica, ele desenvolve asserções fortes de verdade, asserções lógicas muito fortes. E aí, só dando uma dica, eu não conheço muito bem o Wittgenstein, mas eu nem sei, né, se aquelas coisas que dizem que ele disse lá para o Círculo de Viena, né, se aquilo é, como é que se diz, é lenda urbana, não é fato. Mas eu acho muito curioso aquela bifurcação que Wittgenstein faz, pelo menos no Tractatus, de que o que pode ser dito claramente seria o que pode ser dito através das ciências naturais, da lógica das ciências naturais, questões da ética, da estética, de coisas assim, quer dizer, elas não podem ser expressas claramente. Aí, né, o Círculo de Viena vai bater palmas para isso, vai achar que isso era uma defesa do cientificismo, até que, ao que parece, Wittgenstein vai dizer que não. Que as questões que realmente importam são aquelas questões a respeito das quais você não pode falar. Agora, eu diria que Harivarma é um autor, né, que ousou falar a respeito, falar com rigor a respeito daquelas questões que Wittgenstein dizia que você só pode silenciar. Bom, essa então seria a questão das asserções lógicas de verdade. Bom, no segundo ponto, eu desenvolvo no 5º capítulo da obra, eu vou fazer uma discussão das asserções éticas de verdade no pensamento budista. Bom, e aí, né? Que é uma coisa muito curiosa. Muitos brasileiros alimentam a fantasia de que existe um budismo que não tem nada a ver com a sociedade ou com a história concreta. É uma fantasia pueril, porque o budismo historicamente existente sempre existiu na sociedade, sempre assumiu posições para bem ou para mal. Então essa questão tem que ser redimensionada. Mas como essa questão da ética budista, principalmente da ética social budista, é uma questão muito premente no contexto japonês, eu procurei analisar primeiro das fontes do budismo, chamado budismo mais antigo, do budismo clássico, uma certa concepção, por exemplo, do Estado, da sociedade política, em que se vê o Estado como surgindo a partir do contrato social. E que a razão de ser, a raison d'être do Estado, né, é a justiça social, é a distribuição econômica. Ou seja, dentro da visão budista tradicional, se o Estado não promove a equidade na distribuição dos bens, ele não tem nenhuma razão de ser. Bom, eu acho, como o livro vai estar disponível em breve, eu fico com a esperança que ele vai ser objeto de críticas arrasadoras, que sem isso a brincadeira não tem graça. Mas hoje em dia, eu diria, né, na época, veja bem, né, é uma coisa meio dura quando você vai publicar uma obra, fora do contexto em que ela foi gestada. Porque tem duas coisas que não ficam visíveis no texto. Uma delas é o pano de fundo de debate, de discussão, de interação, de compartilhamento que existe, que a obra possui. Segundo,
foram os desenvolvimentos posteriores, ou seja, tudo que eu pensei a respeito da ética budista, da ética social budista do ano 2000 para cá, e eu admito que eu pensei muita coisa, mas eu diria o seguinte, às vezes eu tenho o sentimento que essa concepção, quer dizer, do Estado, da sociedade política no budismo, que está precisando ser repensada no momento atual. E aí eu me referindo a um dos poucos pensadores ditos ocidentais que ainda hoje é, né, uma referência básica para mim, aquele senhor muito simpático chamado Karl Heinrich Marx, é uma figura que eu sempre alimentei uma simpatia, quase uma irmandade. Às vezes eu penso, por exemplo, que essas teorias, esse esboço de uma teoria do Estado, do contrato social no budismo, eu penso que no momento contemporâneo eu gostaria de fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, da mesma forma, por exemplo, que Marx, no Capital, né? Ele pega os economistas clássicos, ele faz uma análise de até que ponto os economistas clássicos elucidaram o processo da economia, até que ponto eles mistificaram, até que ponto eles acobertaram o que estava realmente em pauta. Esse tipo de trabalho crítico que Marx faz, né, sobre a economia, eu às vezes penso que seria indispensável fazer isso ao nível da política. Ou seja, pegar, por exemplo, aqueles autores como Hobbes, Rousseau, Locke, tratá-los da mesma maneira com que Marx tratou os economistas clássicos. Ou seja, pensar o que seria na nossa época atual a questão da gênese do Estado, das funções do Estado e, last but not least, de uma eventual extinção do Estado, mas numa direção completamente oposta àquela que é proposta pelo neoliberalismo. Eu, pessoalmente, acho que esses esboços de um pensamento político no budismo mais antigo possivelmente poderiam ser desenvolvidos nessa direção. Não sei se eu respondi o seu questionamento. Uhum. E a tese do senhor vai nessa direção? Ela caminha nessa direção de uma forma ainda tímida, por uma razão que eu vou explicar. Bom, a tese ela foi escrita dominantemente em 1999, ela é aprovada no ano 2000, mas é impossível negar o fato, né, que ela tem um pano de fundo em todo um contexto histórico japonês, principalmente a partir de 1990, em que, com o problema entre aspas, da suposta vitória da hegemonia do neoliberalismo e do fim da União Soviética, praticamente todo o pensamento radical estava numa situação defensiva nessa época. Quer dizer, que tipo de argumentação nós poderíamos empregar contra as falácias do neoliberalismo em um momento assim que a gente viu uma hegemonia quase indisputada do neoliberalismo. Isso na própria sociedade japonesa. Então, na época, eu procedi talvez com um pouco mais de prudência do que eu deveria. Ou seja, eu pensei em termos de recolocar a questão do contrato social em uma forma, quer dizer, em que se enfatizasse, né, a hegemonia popular sobre o mercado, a reconstituição das relações políticas, as funções, por exemplo, de distribuição, de justiça econômica, não apenas a nível do Estado Nacional, mas mesmo na sociedade internacional. Então, num certo sentido, essa minha tese foi escrita dentro de um contexto político, filosoficamente falando, um contexto ainda defensivo. Ou seja, isso explica, a meu ver, o caráter razoavelmente moderado de algumas asserções que eu faço na época, em que pese toda a crítica que eu desenvolvo em relação ao Fukuyama, ao Huntington, aqueles demagogos todos da geopolítica, mas isso já é outro problema. Mas eu sinto que, na caminhada de lá para cá, de 2000 até ou seja, do Japão do ano 2000 até o Brasil do ano 2020, existe um percurso considerável que foi feito. E eu gostaria, eventualmente, de atualizar esse percurso. Eu não sei se eu estou sendo claro. Uhum, uhum. Muito bom, fantástico o trabalho e eu estou bastante curioso para conhecer. Queria perguntar uma última coisa. Você falou que talvez a grande proposta seria essa terceira via, né?
de análise que não seria nem a moderna e nem aquela anterior à moderna, mas algo que coloca as próprias premissas do budismo como pensamento filosófico para analisá-lo, né? E daí você Hum. falou de dois caminhos. Teria mais algo a dizer assim para quem está de fora, né? Quais outras dessas premissas poderiam ser levantadas? Bom, aí eu vou procurar ser breve. Eu acredito que a primeira parte, né, da minha interlocução até seja mais fácil de ser compreendida no Brasil. A gente, por exemplo, tem aqui no Brasil algumas comunidades budistas no nível confessional que já desenvolveram estudos de uma importância considerável, às vezes até pessoas que têm competência de trabalhar com os materiais em língua tibetana, que eu acho isso admirável, diga-se passagem. Mas muitas vezes essas pessoas acabam compartilhando aquelas premissas de um estudo tradicional, que pode ser de uma qualidade muito elevada, mas que tem mais capacidade de responder plenamente às questões colocadas para o budismo na contemporaneidade. Então, por exemplo, algumas das críticas que eu fiz à metodologia tradicional. Primeiro, uma tendência horrível do budismo japonês tradicional é a tendência de absolutizar o pensamento do patriarca fundador. Quer dizer, ele não pode ser objeto de crítica, por assim dizer. Bom, uma consequência dessa postura, né? Por exemplo, qualquer pensador que pense, que escreve, que expressa o seu pensamento durante décadas, é evidente que ele vai sofrer mudanças no seu processo de pensamento. É evidente, quer dizer, que vão ocorrer mudanças de posição da forma de pensar. E muitas vezes são de uma riqueza muito grande, mas que essa metodologia tradicional nos impede de pensar. Então, os materiais tradicionais muitas vezes são de uma qualidade muito alta, mas as premissas são questionáveis. Daí o meu pé atrás com um budismo que seja exclusivamente confessional. Bom, o segundo problema, se nós formos entrar nos assim chamados estudos budistas modernos, tem algumas questões que vão ser discutidas a fundo. Certamente você conhece a obra daquele notável pensador palestino, Eduardo Said, que Uhum. ele coloca, por exemplo, que a gênese do pensamento orientalista na Europa moderna ela estava associada a todo um projeto de dizer a verdade do Oriente cientificamente e que isso estava essencialmente ligado ao processo de dominação colonial. Bom, eu não vou dizer que os estudos modernos budistas sejam apenas isso, que eu acho, por exemplo, seria obscurantista você negar a importância da análise histórica, da análise filológica. Mas eu acredito que, além desse pano de fundo orientalista, dessa pretensão absurda de querer dizer a assim chamada verdade do Oriente, ou a verdade do budismo, e tem paralelos disso na filosofia ocidental moderna, que depois a gente pode trabalhar, existe essa questão, né, das pretensões, né, positivistas da abordagem dita moderna. Ou seja, você tem que fazer uma abordagem descritiva, por exemplo, descrever com detalhe o processo de gênese da literatura, analisar filologicamente, por exemplo, os conceitos, o desenvolvimento da linguagem, das expressões, o que pode ser uma tarefa introdutória de grande importância nos estudos budistas. Mas supondo que o budismo seja algo mais do que uma relíquia de um passado distante, supondo que ele seja, na sua própria base, um pensamento filosófico, capaz de se pensar com rigor e capaz de dizer alguma coisa em relação à sociedade contemporânea, então, mesmo que a gente não caia na esparrela de simplesmente negar as abordagens históricas ou filológicas, se torna necessária uma outra direção de pensar o budismo filosoficamente, né, a partir do seu próprio interior. E essa que seria, né, a pretensão maior da tese, não sei até que ponto ela foi realizada, e que explica, dentre outras coisas, o meu vínculo com essa obra, assim, tão esquecida historicamente, que é o Satyasiddhishastra de Harivardhana. Não sei se eu consegui me expressar bem. Uhum.
E essa obra a gente tem acesso a ela no português, não? Eu traduzi vários capítulos. Tem, Uhum. inclusive, um dos capítulos dessa obra, eu reputo como sendo o capítulo mais importante, que é o capítulo 127, sobre a vidya, sobre o conceito da ignorância. Esse capítulo não só está traduzido, como foi publicado em uma coletânea, que foi publicada na minha época, na Universidade Federal da Paraíba. Eu traduzi diversos outros capítulos. Agora, eu te confesso, é uma coisa interessante. Né? No momento, eu estou com 65 anos de idade, nós estamos vivendo um processo histórico muito conturbado, muito difícil. Então, você sempre tem a própria situação da universidade brasileira, dos estudos acadêmicos brasileiros, inclusive como preservar essa influência dos estudos budistas, preservar e promover de forma que isso seja institucionalmente reconhecido. A partir de agora, isso vai ser uma grande luta por parte dos estudiosos do budismo. Mas eu gostaria de dizer, Nick, em que pesa uma certa ansiedade, né? Que a nossa atual situação histórica, que a nossa atual situação acadêmica me provoque. Eu confesso que uma das coisas que eu ainda gostaria de fazer na minha vida seria uma tradução rigorosa, integral desse texto, né, que eu considero filosoficamente extraordinário. Muito bom. Joaquim, adorei a conversa, extremamente instrutiva, aprendi muitas coisas e queria, enfim, fazer só uma última pergunta. Você se referiu ao que a gente teria a ganhar se a gente, para além apenas de uma reconfiguração da teoria econômica, né, também fizesse uma reconfiguração da teoria política a partir desses escritos, a partir dessa tradição do pensamento, né? Pensando especificamente o contexto brasileiro atual, o que mais o senhor acha que a gente poderia avançar com esse tipo de estudo, pensando também o que aconteceu aí nesses 10 últimos anos, como o senhor mesmo disse que houve um aumento muito grande, né, dos estudos do budismo. Só para fazer uma última intervenção, o que você acha que a gente teria a ganhar com isso? Eu sinto o seguinte: primeiro, esse avanço nos estudos budistas que ocorreu nos últimos 10 anos no Brasil é alguma coisa de um valor inestimável, né? Que não só tem que ser preservada, mas tem que ser estabilizada, consolidada, promovida. Esse é meu primeiro sentimento. Eu posso ter tido uma participação até modesta nisso tudo, mas eu participei. Essa é uma primeira questão. Bom, em segundo lugar, eu acredito, né, que os estudiosos budistas do Brasil, brasileiros, né, os estudiosos brasileiros do budismo, as pessoas que são ligadas ao budismo, estão precisando valorizar mais, quer dizer, essa dimensão da reflexão crítica. E aí, né, eu gostaria de destacar 2 pontos. É interessante, porque aqui no Brasil, a caminhada do budismo confessional, da formação das sanghas, das comunidades budistas, e a caminhada propriamente acadêmica, foram 2 coisas que no início se deram de uma forma muito separada, muito estanque. Hoje em dia, nós temos os primeiros indícios de um possível diálogo nessa área. E isso, para mim, é uma coisa muito animadora. Podem ser uns indícios ainda muito incipientes, mas é muito animador. Segundo, eu não tenho nenhuma pretensão de ser um historiador, um sociólogo do budismo brasileiro, mas eu tenho sentido o seguinte: a partir do início dos anos 90, quando as comunidades budistas começaram a encorpar na sociedade brasileira, uma dimensão que quase nunca era debatida, que é o problema da sangha, da comunidade budista, começou a adquirir um caráter muito mais concreto. Então, hoje em dia, né, nós temos as sanghas, as comunidades budistas brasileiras, se percebendo cada vez mais como sendo uma comunidade que existe, que está situada no contexto mais amplo da sociedade brasileira. Daí que
como que a comunidade budista vai pensar a sociedade brasileira a partir de agora? Que tipo de postura? A partir de que premissas ela deve adotar posturas e que posturas em relação à sociedade brasileira? Eu não tenho dúvida que essa vai ser a grande questão em pauta. E, nesse momento, um aprofundamento desse debate que eu procurei levantar sobre as dimensões éticas do budismo, sobre as dimensões éticas e sociais do budismo, pode ter um peso muito grande no futuro desenvolvimento dessas comunidades. Espero eu para bem. Bom, e o terceiro ponto, eu acho uma coisa muito interessante, que muitas pessoas que se interessam pelo meu trabalho no Brasil não são budistas, não são nem pessoas ligadas ao budismo, mas que têm uma paixão muito grande por uma interlocução. E às vezes eu penso, né, que caso esses resultados bem modestos que foram conquistados nos últimos 10 anos, se isso se consolide, se isso começar a ter uma interlocução mais forte com a sociedade brasileira, isso talvez venha a ter efeitos assim bastante positivos, seja em termos dos estudos budistas brasileiros, das comunidades budistas brasileiras, seja em termos da própria sociedade brasileira em geral. Pelo menos essa é a minha grande expectativa. E aí, nesse intervalo, né, você sabe, que nesse contexto de pandemia, eu tive que trabalhar muito mais do que eu costumava trabalhar, inclusive o meu trabalho hoje em dia é praticamente todo online. Porque você deve saber muito bem que é uma coisa que provoca um cansaço mental muito grande. Mas eu gostaria de ter mais tempo depois para fazer uma releitura, quem sabe até uma tradução dessa literatura budista mais ligada às questões da ética política, da ética social. E aí eu vou confessar, né, que eu tenho vinculação intelectual muito profunda com uns poucos pensadores a nível mundial. Bom, o Hari Varma, o autor do Satyasiddhi Shastra, evidentemente é um deles. Mas eu confesso, que eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo na vida, né, para ler um pouco de Hobbes, de Locke, de Rousseau, mas de trabalhar com eles mais ou menos, né, na mesma maneira com que Marx trabalhou, Adam Smith ou o Ricardo. Não sei se eu me fiz entender. Sim, Eu sinto compreendi. que a grande questão que está em pauta do mundo hoje em dia, né, muito mais do que a pura e simples análise econômica, é uma questão política. Ou seja, o que é a gênese do Estado, o que são as funções do Estado e, last but not least, quais seriam as condições de uma futura extinção do Estado, só que uma extinção na direção oposta àquela que é proposta pelo neoliberalismo. É isso que eu estou pensando. Perfeito. Tá, extremamente clara essa fala. Eu consegui, pelo menos eu consegui entender. Agora me veio à cabeça aqui uma outra coisa, só não queria deixar de perguntar também. Para mim que sou leigo no assunto, né? Ah, eu vejo alguns estudos no Brasil relacionados à escola de Kyoto. Queria saber o que o senhor acha, da tentativa desses autores e se tem alguma coisa a ver com o seu trabalho, porque pelo que eu entendi, não tem, não é uma linha comum, né, o que eles fizeram lá na escola de Kyoto, né? Tem a ver? Bom, eu vou ter que responder brevemente, porque senão isso aqui vai virar uma outra entrevista. Eu vou procurar ser sucinto, mas sempre com a advertência que eu não sou bom nessa área. Bom, a escola de Kyoto é uma escola da filosofia japonesa moderna, na qual eu já digo de saída, eu não sou um especialista, embora eu tenha passado pela literatura, de grande parte da literatura dessa escola. Inclusive, eu já tive um debate em Kyoto, né, com o último representante famoso dessa escola, que foi o Keiji Nishitani. Eu debati presencialmente com ele, eu sei o que é debater com a escola de Kyoto, mas foi uma coisa muito surpreendente. Uma das gratas surpresas que eu tive ao meu retorno ao Brasil foi o início, né, lá pelos professores do Departamento de Filosofia da Unicamp. O falecido, né, Marcos Lutz Miller, né, o falecimento dele foi um golpe muito grande para mim. Ele foi uma das poucas pessoas, né, por quem eu tinha uma vinculação afetiva tão forte quanto intelectual. Oswaldo Giacoia Júnior, Antônio Florentino Neto, diversas outras figuras, que eu não vou citar aqui por uma questão de tempo.
que iniciaram os trabalhos não propriamente de estudo da filosofia budista, mas do estudo da filosofia japonesa moderna, que também é uma área importante. Bom, eu fui convocado a trabalhar aí. Inclusive, uma das minhas modestas contribuições foi a tradução do Ensaio sobre o Bem, do Nishida Kitaro. Explicando, Nishida Kitaro foi o primeiro filósofo importante da modernidade japonesa. Não seria exagero dizer que a filosofia japonesa posterior ou segue Nishida ou se contrapõe a Nishida. Mas ela é uma figura normativa, assim como uma espécie de um ponto de partida. Eu diria o seguinte, a escola de Kyoto, ela não deve ser considerada uma filosofia budista no sentido estrito do termo. Eu vou falar aqui um pouco da minha interpretação. Eu vejo na escola de Kyoto, em primeiro lugar, basicamente a escola de Kyoto, ela é uma tentativa intelectual de disputar a hegemonia com o Ocidente. Se trata aí basicamente de uma disputa por uma hegemonia intelectual e política. Quer dizer, quando os intelectuais japoneses começam a tomar consciência da necessidade dessa disputa, surge a escola de Kyoto no sentido propriamente dito. Ela tem um aspecto de uma leitura japonesa da filosofia ocidental. Então, você vê que os autores da escola de Kyoto, eles vão escrever sobre Hegel, vão escrever sobre Nietzsche, vão escrever sobre Marx, sobre muitos outros autores. Mas você percebe que a leitura deles é uma outra leitura da filosofia ocidental, para bem e para mal. Bom, um terceiro ponto aí é que, como a partir da introdução da filosofia ocidental, a questão de se o pensamento japonês tradicional poderia ou não ser considerado uma filosofia vai ser colocada como uma questão de muito peso. A escola de Kyoto também tem o aspecto, por exemplo, de repensar autores da Idade Média budista japonesa, como Dogen, como Shinran. Procurar, pelo menos, colocar a questão de em que sentido eles seriam pensadores filosóficos. Agora, dentro da genealogia propriamente política da escola de Kyoto, e aí a gente teria necessidade de fazer uma discussão bem detalhada, porque não é uma coisa tão simples quanto você possa imaginar, eu dividiria em 3 posições básicas. Primeira posição, representada pelo fundador, que foi o Nishida Kitaro, Keiji Nishitani, que foi esse filósofo com que eu tive até a oportunidade de debater presencialmente. Eu diria que eram figuras, né, que poderiam até ter uma espécie de uma reserva moral em relação aos extremos do militarismo japonês, mas que eu não consigo ver neles nada que ultrapasse a ideologia do Estado Imperial japonês. Basicamente, eu vejo neles ideólogos inteligentes, mas, em última instância, ideólogos do sistema imperial japonês. Ou seja, você não vê neles aquela tensão que Marx sentia em Hegel, entre o Hegel conservador e os conteúdos explosivos, revolucionários do Hegel. Eu não vejo nada de explosivo nem de revolucionário em Nishida ou em Nishitani. Quer dizer, basicamente, são inteligentes, são capazes, são bons filósofos, mas são basicamente ideólogos conservadores. Agora, o que pouca gente sabe é que os 2 grandes filósofos marxistas do Japão, do entre guerras até o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, Tosaka Jun e Miki Kiyoshi, são filósofos marxistas que desenvolvem as suas reflexões a partir da escola de Kyoto. São 2 figuras de um grande peso intelectual e político. Agora, quando eu me refiro a esses 2 pensadores, e já que hoje estamos no dia de finados, né, da memória dos antepassados, e para mim eles são antepassados intelectuais, eu tenho que segurar as lágrimas quando eu me lembro que todos os 2 foram torturados até a morte nas prisões do Estado Imperial japonês. Pagaram com a vida pela sua coragem, pela sua integridade. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Mas eu já tento me acalmar um pouco. Eu vou falar sobre a terceira figura importante. Existe um pensador bastante problemático em vários aspectos, eu jamais faria uma apologia dele, mas que configura uma terceira direção de pensamento no interior da escola de Kyoto,
que é a figura problemática mais notável, né, de Tanabe Hajime. Por que eu sinto a importância de Tanabe? Tanabe, em primeiro lugar, ele foi discípulo do Heidegger no início dos anos 20, mas, contrariamente àquele procedimento medíocre dos epígonos japoneses do Heidegger, que geralmente eu detesto, no momento, por exemplo, que Heidegger adere ao nazismo, ele publica uma crítica estritamente filosófica, apontando, não demagogicamente, mas filosoficamente falando, por que a rendição de Heidegger ao nazismo representava um fracasso filosófico. Heidegger instaura uma crise na filosofia através do seu fracasso diante do nazismo. E ele não está dizendo isso panfletariamente, ele está dizendo isso filosoficamente, o que é importante. Segundo ponto, já que falamos tanto de Marx, em vida, aquela tensão que Marx sentia diante de Hegel, ou seja, um pensador com fortes traços conservadores, reacionários, mas que também tem um elemento explosivo, revolucionário. Na escola de Kyoto, a única figura que eu sinto assim é Tanabe Hajime. A compreensão filosófica dele, indiscutivelmente, tem aspectos reacionários, condenáveis, conservadores, mas, ao mesmo tempo, ela tem um elemento explosivo, filosoficamente explosivo, que depois a gente pode discutir com mais detalhe, eu teria o maior prazer de fazer isso. Acho que aquela teoria, a lógica das espécies, é que ele vai correlacionar o indivíduo, a etnia, o Estado, talvez seja a reflexão mais séria que foi feita no século XX sobre a constituição de um Estado pluriétnico. E eu penso que no nosso contexto brasileiro, um país que foi constituído através do genocídio indígena, da escravização dos africanos, e um país que não consegue se colocar seriamente a sua reconstituição enquanto Estado pluriétnico, eu acredito que não uma apologia do Tanabe, que isso seria ridículo, mas um debate sério sobre as implicações dessa sua teoria a lógica do específico e sobre a necessidade da constituição, da reconstrução do Brasil como Estado pluriétnico. Isso pode ter uma importância fundamental. Não sei se eu me fiz entender. Muitíssimo obrigado, professor. Foi ótima a conversa. Eu gostaria só de pedir, caso tenha alguma última coisa a dizer, para a gente encerrar e que esse arquivo possa ficar aí para as pessoas que se interessem por todos esses assuntos, que são muitos, que o senhor tem a acrescentar, né? E com certeza também dizer que há possibilidade de outras conversas, né, que foram abertas aqui hoje, que espero que a gente possa depois, em outros momentos, retomar alguns desses assuntos, né? Eu sei que teriam muito mais outras coisas a serem ditas. Bom, eu tenho uma suspeita a respeito de palavras finais ou concludentes, mas supondo que eu tenha a guisa de conclusão, que eu tenho alguma coisa a dizer, primeiro eu só posso te agradecer imensamente por essa chance. Eu acho que esse nosso diálogo de hoje foi uma coisa extremamente enriquecedora, extremamente fundamental para mim. Foi uma chance de expressar em público coisas que eu tenho pensado já de tempos para cá. Isso é fundamental. E a minha esperança nesse sentido, né, que esse diálogo, né, ele possa ter continuidade, seja em alguma entrevista futura, mas principalmente, né, através do contato com o público em geral, com os nossos interlocutores, que esse diálogo ele possa ter uma continuidade e que essa continuidade venha exercer alguma influência sobre a nossa realidade. É o que eu teria a dizer. Muito obrigado. Eu que agradeço e também espero que isso possa acontecer. O meu empenho aqui todo é nesse sentido mesmo, em poder apresentar para o público mais amplo as pesquisas feitas em filosofia, em áreas comuns à filosofia, no Brasil e também em outros países que tenham alguma relação com o que acontece aqui no nosso contexto. Então foi extremamente enriquecedora essa conversa. Só tenho a agradecer e vamos encerrando por aqui. Boa tarde,
seguimos em contato e a quem assistiu a gente também agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.